Meu nome é Isis Castro, sou doutora em História e professora da mesma área, dos campos de Belo Horizonte, do Cefet-MG. Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer aos organizadores do evento Conectar, primeiro Congresso Internacional de Educação, Tecnologia e Sociedade, pelo aceite desse trabalho, que me possibilita agora compartilhar um pouco de um relato de experiência de pesquisa desenvolvida no Cefet-MG desde 2019. Então, o título dessa pesquisa, que agora eu vou apresentar, é História e Interfaces, Usos do Passado nas Novas Tecnologias da Informação. Nas novas plataformas digitais, é possível perceber um número cada vez maior de canais de vídeos e podcasts dedicados ao tema da história. Nessa multifacetada trama de produção de sentidos sobre o passado, é inegável que os estudantes entrelacem o ensino de história construído nas salas de aula com conteúdos produzidos por youtubers e podcasters. Em um tempo marcado pela circulação de fake news, o professor precisa enfrentar o tema do letramento digital e histórico frente à busca crescente dos estudantes por conhecimento através das novas tecnologias da informação, conhecidas como TICs. O objetivo desta apresentação é divulgar alguns resultados de pesquisa que foi realizada a partir de 2019 e que busca compreender os usos e apropriações do conhecimento histórico por parte dos estudantes do ensino técnico integrado, dos campos Nova Gameleira e Nova Suíça do Cefet-MG, assim como construir um mapeamento de seus novos hábitos de consumo de informação de natureza histórica. As relações entre passado e presente são múltiplas, configurando-se em um terreno marcado por diferentes formas de usos e apropriações, daquilo que podemos chamar de uma cultura histórica. Nessa multiplicidade de relações construídas com o passado, é possível identificar diferenças de sensibilidades às demandas do presente e de controles de operações narrativas e metodológicas, como sublinhou a argentina Beatriz Sarlo, da qual as novas tecnologias da informação assumiram um papel fundamental. Essas novas tecnologias se tornaram uma dimensão importante da vida dos estudantes, uma vez que o contato com elas é feito cada vez mais cedo, antes mesmo do ingresso no universo escolar, estruturando suas formas de entretenimento e tornando-se determinantes da dinâmica de suas relações socioculturais. O tema do uso das novas tecnologias da informação na educação vem paulatinamente ganhando atenção. É possível mapear alguns sentidos atribuídos aos usos das tecnologias no ensino, ora apresentando-se como aliado pessoal dos alunos no processo de aprendizagem, ora como suporte do desenvolvimento de uma aprendizagem cooperativa e colaborativa. Por outro lado, as TICs podem também ser vistas com desconfiança, como um suporte perigoso, que ao substituir outras formas de expressão e ferramentas, conduziria a um desenvolvimento intelectual precário, ou ainda resultaria em uma prática educativa desumanizada. De fato, as novas tecnologias da informação já fazem parte das práticas didáticas dos docentes e dos hábitos de estudo dos estudantes, realidade acelerada em grande medida pelo ensino remoto emergencial. Assim, os debates acerca do ensino de história têm sido marcados pela necessidade em se investir no letramento científico e digital. Portanto, essa pesquisa, que agora eu vou apresentar mais detidamente, ela primeiro vai se centrar, portanto, no conceito de cultura histórica, que justamente busca, portanto, mapear de uma maneira mais multifacetada as relações entre passado e presente estabelecidas por uma sociedade. E dentro desse norte, a gente, portanto, vai apresentar aqui uma pesquisa, mais detidamente, uma pesquisa de 2019, mas é nosso intuito também, portanto, fazer um cotejamento dessa pesquisa de 2019 com outros questionários aplicados em 2020 e uma elaboração em 2021. O objetivo aqui é investigar e mapear os hábitos de estudo e consumo dos conteúdos de história dos estudantes do Cefet-MG, num primeiro momento, em 2019. Esse mapeamento ele foi feito apenas com os estudantes dos campos de Belo Horizonte, mas ele vai ser estendido
a partir de 2000, agora de 2021 e 2022, para os estudantes de todos os campos do Cefet-MG, e também é nosso intuito, portanto, fazer um pouco um inventário de quais canais do YouTube esses alunos, portanto, procuram, né? E também um pouco pensar quais são os mecanismos, né, que fazem com que esses alunos, portanto, procurem esses conteúdos, né? E pensar também essas dinâmicas de atribuição de credibilidade, essas chamadas marcas de enunciação, né, que dão legitimidade a essa narrativa, né? Uso de fontes, não, uso de figuras de autoridade, de especialistas, enfim, fazer um pouco o mapeamento dessas estruturas, dessas narrativas, portanto, que são incorporadas nesses canais do YouTube, num primeiro momento, em 2019, mas a gente já percebe, portanto, um aumento significativo, né? Depois eu vou apontar isso no decorrer da apresentação, já é possível perceber hoje um aumento significativo também da procura por podcasters de natureza aí, dedicado, né, à história. Bom, como metodologia, né, obviamente, uma discussão de textos sobre cultura histórica, sobre ensino de história e uso de tecnologia, né, e mais basicamente, na estrutura do projeto é pensar cultura histórica e letramento digital e histórico, né, ou seja, como, portanto, a gente pode pensar ferramentas, né, para que esses estudantes eles tenham algum tipo de instrumento, né, nessa frente a essa diversidade imensa de materiais disponíveis para ele nas plataformas digitais, né? E aí, como forma de aplicação, né, dessa metodologia, né, de obtenção desses dados, a gente vem elaborando questionários aplicados respectivamente em 2019, 2020 e agora está em elaboração em 2021. Uma coisa interessante também que cabe chamar atenção é que a análise dos dados de 2019 acabou nos trazendo novas questões, como os novos hábitos de estudo dos nossos estudantes e seu impacto no ensino de história, em especial no que tange às novas tecnologias de informação. Atento a essas questões, o projeto de pesquisa se readequou, né, no que tange seus objetivos, e iniciou no segundo semestre de 2021 uma nova fase de investigações sobre a relação entre os usos do passado, as novas tecnologias e o ensino de história, através de um mapeamento dos hábitos de consumo digital dos discentes de todos os campos da instituição. E aí é muito interessante também que, nesse novo contexto de 2021, esse amplo debate, né, sobre o novo PNLD acaba também sendo um importante norte, né, nessa nova realidade que essas instituições, portanto, vão ter, né, a partir de agora. A grande parte dos alunos entrevistados em 2019 navegava pelas plataformas digitais não apenas como forma de entretenimento, mas como fonte principal de obtenção de informações, inclusive aquelas de natureza histórica. Os novos hábitos de estudo dos discentes ficaram mais claros quando o uso do livro didático de história foi abordado. 63,2% dos alunos responderam que não os utilizavam para estudar os conteúdos ministrados na disciplina, enquanto os entrevistados que o faziam buscavam os livros didáticos apenas antes de realizar as avaliações, ainda que a pesquisa aponte que 59,6% dos professores da disciplina usassem e estimulassem a consulta aos livros didáticos. Ademais, a opção pelo uso das novas tecnologias da informação para aprendizagem e história ficou bem clara. 71,9% dos estudantes recorrem aos canais do YouTube, seguidos de 66,7% que utilizam sites especializados em ensino e 52,6% dizem que pesquisam em artigos acadêmicos. E como eles podem inserir categorias, é muito curioso que vários alunos aderiram, né, a esse marcador, mas a gente não conseguiu, portanto, averiguar o que seria o que eles definem como artigo acadêmico, mas é bem interessante. Outra coisa que é interessante a gente observar
é que aqui aparece muito pouco a busca, né, o uso do recurso do podcast, né, o que a gente já vem observando que houve um aumento significativo. Por isso é importante cotejar essa pesquisa de 2019 com as pesquisas que a gente vai fazer agora em 2021, né? Tendo, portanto, infelizmente, a pandemia de Covid-19 como um grande marcador, né? Um grande separador aí dessas duas realidades. Entre os sites e os canais de vídeos mais consultados, destacaram-se o Brasil Escola, o Descomplica e o canal da Débora Ladinha, assim como Nerdologia. Sendo assim, a pesquisa realizada com os estudantes dos campi Nova Suíça e Nova Gameleira nos aponta para uma mudança significativa nos hábitos de estudo. O tempo destinado ao consumo de conteúdos de história produzidos pelo YouTube se sobrepõe ao gasto na leitura do livro didático, por exemplo. Os estudantes apontaram que nem todos os conteúdos disponibilizados pelas redes são vistos como confiáveis, como, por exemplo, os temas da Revolução Russa e da ditadura civil-militar no Brasil. A desconfiança em relação aos conteúdos dividiu-se entre a atribuição de uma chamada interpretação ideológica, né? E, por outro lado, de uma história oficial, que negligenciaria as trajetórias de classes e grupos subalternos. A maioria dos estudantes, 81,8%, afirmou, e aí eu vou citar um aluno, que os livros didáticos privilegiam uma história oficial de presidentes e imperadores e negligenciam aquelas de grupos marginalizados, como mulheres, negros e trabalhadores, fecha aspas. Outros 36,4% afirmaram que a história narrada nos livros didáticos apresenta um panorama político e não contempla as trajetórias individuais. Sendo assim, se a maioria dos alunos apresentou confiança nos conteúdos mostrados pelos professores e pelo livro didático, por tratar-se de material desenvolvido por especialistas da área, baseados em fontes históricas e construído a partir de uma metodologia científica, por outro lado, esses mesmos estudantes acreditavam que certos conteúdos apresentados nos livros são passíveis de contestação, por privilegiarem a visão de grupos dominantes na sociedade. Aqui, a minha tentativa é um pouco apresentar, né, como em tão pouco tempo muitas coisas mudaram significativamente, né? Então, se em 2019, né, a principal questão naquele momento era ver, né, como era o uso do livro didático, né, digamos assim, concorrência com outras plataformas digitais, né, e que também não se centravam só nessas plataformas digitais, a gente perguntava sobre filmes, séries, o que começa a se perceber, né, e muito acelerado também em função da pandemia de Covid-19, que nos isolou a todos e, portanto, nos obrigou ao ensino remoto emergencial, é que o uso, né, a intimidade com essas novas tecnologias da informação, elas foram se estendendo para outras áreas, né, da vida, ou seja, não se aplicam apenas ao entretenimento e foram, portanto, abarcadas, né, abraçadas dentro das escolas nesse período de ensino emergencial e também se tornaram certamente mais rotineira na vida dos estudantes. É patente que os estudantes recorrem cada vez mais à internet para obter conhecimento sobre os conteúdos ministrados nas disciplinas escolares. Processo acelerado pelo ensino remoto emergencial, que estreitou a relação entre a comunidade discente e as novas tecnologias da informação, em função do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Sem ignorar os usos do passado que transcendem os muros da escola e das universidades, entendemos que assumir a prerrogativa de construir com nossos estudantes leituras sobre si e sobre o mundo ao redor é o objetivo do ensino de história. Para além da transmissão de conteúdo, o trabalho em sala de aula precisa refletir um esforço intelectual de pensar historicamente. E aqui eu vou me valer de um texto publicado pelo historiador Manuel Salgado.
de construir uma escrita da história que dialogue com a nossa experiência de nossos alunos no tempo, fornecendo as competências necessárias para que essa ganhe potência no tempo vivido, ainda citando Manuel Salgado Guimarães. Para tanto, não podemos ignorar, tampouco rejeitar, que as novas tecnologias de informação se tornaram parte importante dos sentidos construídos por nossos alunos com relação ao passado. Portanto, mapear e compreender esses novos sentidos para assim investir cada vez mais em um letramento histórico e digital no ensino de história, certamente é assumir nossa responsabilidade com o presente. Muito obrigada